Boa noite, pessoal. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Vamos continuar com nossas videoaulas aqui, tá certo? Bate-papo, musicalidade, aula prática, tudo quanto é tipo de aula a gente está fazendo. Toques de berimbau, atabaque, pandeiro, cantigas e história, tá? Hoje vamos para a história de novo da capoeira. Eu contei a história de alguns mestres aqui já, mestre Limba, mestre Valdemar, algumas lendas da capoeira, Manduca da Praia, Besouro Magangá. E hoje eu vou contar a história, né, de uma lenda da capoeira, que é o meu mestre, o mestre Maurão, tá certo? De São Paulo, na verdade ele é de Santo André, né, ABC paulista. Como eu conheci ele no ano de 1994, ele estava no auge da capoeira, estava voando, como a gente diz assim, na capoeira, muito respeitado, um grande nome da capoeira paulistana, representou a capoeira aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, tá? Então o mestre veio começar a capoeira no ano de 79, tá? Final da década aí de 70, ele tinha 8, 9 anos de idade e ele fazia parte das oficinas culturais, né, da escola, fanfarra, e sempre o mestre, isso o mestre disse que ele sempre quis ser lutador, até tentou fazer judô, mas não conseguiu uma vaga, e ele ficou sabendo da capoeira que rolava, acho que no clube da Volks, com o mestre Valdenor, tá? E começou a treinar capoeira com o mestre Valdenor, de onde saíram excelentes e grandes capoeiristas, grandes mestres de capoeira, tá? Irmãos de capoeira do mestre Maurão, mestre Hermes, mestre Ronaldo Boxel, alguns que são alunos de alunos, mestre Bandeira de Santos, tá? Então são pessoas que até hoje carregam o nome da capoeira e tem uma história muito forte dentro da capoeiragem, tá? Então o mestre começou a capoeira e começou a fazer o nome na capoeira. O mestre Maurão, ele sempre foi um grande capoeirista, um grande tocador, cantador e um grande lutador da parte marcial da capoeira, tá? Então, na década de 80 existiam campeonatos de capoeira onde valia nocaute, campeonatos brasileiros, paulista. Então era um jogo bem duro, bem difícil de fazer, com bastante tempo, as regras bem difíceis, né? Tinha que ter um preparo físico muito grande, e o mestre Maurão se consagrou 3 vezes campeão brasileiro na década de 80 e, se não me engano, 9 ou 10 vezes campeão paulista. Então ele meio que dominou a capoeira por muito tempo nesse esquema de campeonato, onde participavam capoeiristas do Brasil inteiro, tá? E frequentava desde cedo rodas de capoeira no Brasil inteiro. E acho que no final da década de 80, as datas eu não sou muito bom de data, mas eu vou falando assim, final da década, não vou falar o ano específico porque eu não vou lembrar. Tudo que eu sei sobre o mestre Maurão é história, e o que eu convivi com ele na capoeira desde 94, já fazem 26 anos. Então no final da década de 80 ele fez uma das primeiras viagens internacionais, os capoeiristas começaram a migrar, né, para fora, e ele foi com um grupo de show para a Inglaterra, onde ele permaneceu por 2 a 3 anos ministrando aula, fazendo show, ganhando a vida, e acabou voltando para o Brasil. Uma grande referência também da roda da Praça da República, que é uma das rodas mais antigas em atividade. Então o mestre sempre frequentou essa roda, sempre defendeu essa roda, tá? E o mestre Ananias, que era a maior referência da praça, um dos fundadores dessa roda, tinha grande apreço pelo mestre Maurão, que era um dos seus defensores, né? Porque lá iam capoeiristas do mundo inteiro, então para não bagunçar a roda era sempre bom ter um bom capoeirista, não só ele, como mestre Biné, Cenoura, Cavaco, grandes nomes aí da capoeira de São Paulo, tá? Então o mestre Maurão volta da Europa para o Brasil e funda um trabalho, ele que sempre foi da periferia, Parque São Rafael, num bairro elitizado, que era o Itaim Bibi, tá? Na rua Joaquim Floriano,
onde ele teve um grande apoio do mestre Canhão, tá? Que era aluno do mestre Bimba, médico, e ajudou muito o mestre Maurão a como lidar, né, com as situações, com as pessoas de outro nível social, de outra classe social, né? Capoeira ainda nesse bairro, eu estou falando isso porque eu sou desse bairro. Eu tenho uma origem humilde, mas morava num bairro elitizado. Eu fui conhecer a capoeira, eu já tinha 18 anos de idade. Mas num bairro de elite de São Paulo, as pessoas não veem, não tem muitos contatos, não tinha muito contato naquela época com a capoeira, com essas manifestações que cresceram muito forte nas periferias de São Paulo e foram atingir depois os bairros de classe média alta, né? Então o mestre começou o trabalho no Itaim, numa academia que chamava Muscliforme, conseguiu muitos alunos de classe alta, conviveu com esses alunos, teve um problema nessa academia depois de alguns anos de trabalho, a gente foi para outra academia chamada Soft Power, tá? Depois acabou o trabalho nessa academia também, o mestre começou um projeto social que até hoje tem frutos, que chama Cruz de Malta, tem muitos alunos formados de lá, tá? E é um projeto no Jardim Aeroporto, muito bom, com crianças da favela da Alba, que hoje em dia tem alguns professores, alguns formados desse projeto, né, que começou com essa molecada, e até hoje existe esse projeto. Inclusive alguns alunos dão aula, alguns alunos que começaram criança nesse projeto dão aula hoje em dia na Cruz de Malta para a criançada dessa favela, tá? Então a capoeira sempre teve essa proposta. Eu mesmo sou um aluno formado do mestre Maurão e vim para São Sebastião, bairro de Maresias, e comecei um trabalho com a comunidade aqui de Maresias também, algo semelhante, com a comunidade carente, com a comunidade que não tem condições sociais, a comunidade no morro. Então o mestre Maurão, além de uma grande referência da capoeira, essa arte de resistência, de trazer a capoeira para bairros elitizados, de fazer a valorização não só da capoeira, mas toda a cultura negra e do próprio negro, né? Que sempre teve esse movimento para ser valorizado como pessoa, como ser humano, e contra qualquer tipo de discriminação. Então o mestre Maurão, ele é um exemplo a ser seguido, porque um cara que começou do Parque São Rafael, periferia de São Paulo, hoje em dia viver de capoeira, com mais de 30 anos de capoeira, é muito difícil. Você teve que passar por muitas coisas, muitas provações. Ele começou um trabalho também no começo dos anos 2000 aí, numa escola de elite na Vila Mariana, lá de São Paulo, e esse trabalho tem quase 20 anos de existência, tem muito aluno, tá certo? Então tirando e quebrando todas essas barreiras de preconceito que a capoeira sempre sofreu, tá? Então sendo um exemplo para todos, né? O poder da nossa arte e o poder que uma pessoa pode ter se ela acreditar no que ela pratica, no que ela faz, tá? Então eu sou suspeito para falar, é meu mestre, pegou na minha mão, me ensinou a gingar, então eu tenho ele como ídolo, mas principalmente por essas coisas. E eu acabei baseando minha vida no que eu aprendi com o mestre Maurão. Então hoje eu vivo do esporte, capoeira, eu tenho trabalho com surf também, me formei em educação física, tudo orientado pelo mestre, tá? Tudo naquela hora difícil, o mestre estava do meu lado para me orientar. Então eu sou grato à capoeira que eu sempre amei e ao meu mestre que me ensinou. Isso é um pouquinho da história desse mestre que é uma referência em São Paulo e no mundo. Ele também participa todo ano, isso há mais de 20 anos, de eventos que ocorrem na Europa, isso 3, 4 meses. Então é um mestre de capoeira que conhece a Europa muito mais que muito brasileiro, e por incrível que pareça, na Europa ele é muito mais respeitado que no próprio Brasil, tá bom? Vou encerrar cantando uma música de minha autoria que eu fiz em homenagem ao mestre, tá? Vamos lá. Em São Paulo ele nasceu, a mandinga ele criou, e jogando capoeira pelo mundo viajou.
Brasil fez o seu nome em lugares que passou. Que deu bem se deu rasteiro e que não me respeitou. Na ginga do pé, na palma da mão, olha a mandinga, olha sobe marão. Na do pé, na palma da mão, olha a mandinga, olha sobe marão. Na do pé, na palma da mão, na Praça da República, um estilo foi criado. Capoeira da mandinga, um jogo malandreado. Aqui jogo mandingueiro, qualquer um fica confuso. Minha lua e rasteira, e porão e parafuso. Na ginga do pé, na palma da mão, olha a mandinga, olha sobe marão. Na do pé, na palma da mão, olha a mandinga, olha sobe marão. Valeu, galera. Amanhã tem mais. Um pouquinho da nossa história aí. Axé.